sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e nós estamos falando nesses programas sobre os crimes, os principais crimes cometidos durante a pandemia da Covid-19. Quem está aqui com a gente para esclarecer esses crimes, quais são esses crimes e o que mudou durante a pandemia é o professor Dr. Vinícius Canezin. Ele é advogado, ele é professor do curso de Direito da Unifil. Professor, nós já fizemos aí 3 programas, já foram exibidos 3 programas, né? 2 programas nós explicamos 2 crimes, né, que foram bastante praticados durante a pandemia, o crime o crime da violência doméstica e o outro foi o crime patrimonial. Perfeito. E agora nós vamos falar um pouquinho do crime contra a saúde pública e licitatórios. Exatamente. Isso, ou seja, essa questão de que durante a pandemia nós tivemos que ter licitações para comprar vacina, para comprar os equipamentos, máscara, né? E como é que ficou? Infelizmente, todos nós já sabíamos que isso ia acontecer, né? É algo assim drástico, mas que de previsão certa. Quando começou a pandemia, nós vimos que ia ter que fazer licitação, que ia ter que comprar, vai ter alguém que vai roubar. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente fica muito indignado nesse país, é essa corrupção, né? E, enfim, o que aconteceu em relação à questão criminal? Ou seja, nós tivemos alteração na legislação penal para proteger a sociedade, porque aqui, na verdade, é proteger a sociedade de pessoas mal intencionadas, né? Na hora de fazer a licitação, desviar dinheiro, enfim. Como é que ficou isso aí? Sim, de fato, Danilo, durante esse período foi necessária a realização de gastos públicos de maneira extraordinária, né? Sem uma previsão, porque foi uma situação excepcional, a da pandemia, e em quantidade também muito significativa. Isso gerou inúmeros procedimentos de aquisições pelo poder público. A regra é que o poder público adquira bens através de processos licitatórios. Só que também há casos em que, seja em razão da urgência ou por outros motivos, elas ocorrerão com dispensa de licitação. Só para ilustrar, depois eu quero trazer alguns outros fatos. Até ontem, que foi quando eu fiz a verificação para falar aqui, o valor que tinha sido gasto pelo poder público com dispensa de licitação para aquisição de itens relacionados ao Covid-19 já chegou em aproximadamente 10 bilhões e 600 milhões de reais. No total aí de aproximadamente 11 mil compras. Ou seja, é muito dinheiro gasto. E acompanhando toda essa situação, nós tivemos, para citar a Operação Cobiça Fatal, lá em São Luís, no Maranhão, aquisição de máscaras, adquirido por valor unitário. Isso tudo o que se relata, tá? Não digo aqui com condenações, mas se relata supostamente adquiridos por R$ 9,90 a unidade, sendo que o preço médio do mercado nacional seria de R$ 3,17. Outra operação no Rio de Janeiro, também iniciada para identificar supostos desvios relacionados à compra de aparelhos ventiladores e respiradores pulmonares. Isso a gente acompanhou. Todo mundo acompanhou. Ou seja, aquisições de bens relacionados à pandemia foram objeto, possivelmente, de algumas irregularidades que ainda estão sendo investigadas. E você me perguntou de alteração. A nossa lei de licitações, que era a já antiga agora Lei 8666 de 93. Eles guardavam com a do 66. 8666 quase de 93. A besta. Pois tá próximo. Roubam tanto, né? Tá próximo. Tá quase perto. Ela foi alterada agora durante a pandemia pela nova Lei 14.133 de 2021. E no que diz respeito à parte criminal, houve uma alteração significativa. Os crimes licitatórios na Lei 8666 estavam todos dentro da própria Lei 8666. A Lei 14.133, ela disciplina a licitação, mas os crimes licitatórios foram inseridos no Código Penal. Tá. Agora eles estão dentro do Código Penal. Mas são os mesmos crimes ou não? São crimes semelhantes. Alguns reproduzidos na íntegra, alguns com algumas leves alterações e alguns com aumento de pena, dando um tratamento também mais rigoroso a esses fatos relacionados à licitação. Só para citar, eu falei da dispensa de licitação, já o primeiro crime licitatório do Código Penal, ele chama
contratação direta ilegal. Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei. A pena aqui elevada de 4 a 8 anos e multa. Quem que vai responder por esse crime? O administrador? Esse crime vai poder englobar Todo mundo a participou. autoridade pública que tenha participado, esteja relacionado a esse contexto de admitir, possibilitar fora das hipóteses legais, como também eventuais particulares que tenham agido de forma a serem coautores, Todo eventualmente mundo partícipes. participou efetivo do Exatamente. crime ali, Vai poder responder por esse tipo penal. E aí, em relação a essa questão, né, da pena, você falou qual que é a pena, hein? 4 a 8 anos, Danilo. Para situar 4 a 8 anos, porque essa é uma dúvida prática que muitos têm. A pena acima de 4 anos, ela já pode sujeitar o condenado a um regime semiaberto. Então, a pena acima de 8 anos, pensando, fechado. será que essas pessoas, né, sejam administradores ou envolvidos num esquema aí Claro. de fraude, de licitação, enfim, vão pagar alguma coisa? Ou seja, será que a pena vai fazer com que ele vai lá e consiga fazer um acordinho e beleza? Ou ele vai ter uma punição? Então, no caso, aí ele vai possibilitar uma punição. Boa parte desses crimes licitatórios tem penas elevadas a ponto de impedir qualquer tipo de benefício. Definitivamente esse que eu mencionei no começo da contratação direta ilegal, pena de 4 anos, não admite aqui a hipótese desses benefícios do juizado para fazer algum tipo de composição. E isso também gera consequência em esse administrador, essa pessoa não poder mais ser eleito ou ser reeleito, né? Na verdade... Se tiver condenação, né? A condenação criminal ela vai poder ter efeitos como eventual perda do cargo, como também nós temos a lei da ficha limpa, que ela está ainda pendente de algumas discussões, mas ela traz algumas vedações às pessoas condenadas com algum reconhecimento em segundo grau à participação em eleições populares. Então, o reconhecimento da prática de crime definitivamente gera impactos em alguns direitos políticos, como também, né, a própria pessoa que pratica um crime dessa natureza certamente será também objeto de uma ação de improbidade administrativa que vai também poder torná-la inelegível por algum período, vai poder ter a perda de direitos políticos por algum período. Deveria acontecer com todos que fazem isso, né? Professor Vinícius, em relação às questões sanitárias, especificamente as vacinas, como é que ficou isso aí? Perfeito. Nós vamos falar isso no próximo bloco, mas está terminando esse bloco. Eu queria que você só fizesse uma breve introdução para a gente encerrar esse bloco. Eu vou pontuar. Não só vacina. A pessoa, o funcionário público que se apropria de uma vacina, vimos às vezes enfermeiros que tiram, não aplicam a dose para talvez guardar, para se apropriar. Vimos pessoas que mesmo cientes de que estão com a Covid, saem às ruas sem máscara. Isso vai fazer um concurso, vai prestar uma prova, vai viajar de avião. Tudo isso, Danilo, vai poder ter um enfrentamento pelo direito penal. Só que eu vou deixar para os que nos assistem para o nosso próximo bloco. Nós vamos encerrar esse bloco agora, realmente nós estamos no final. Então continue aí, não saia daí que a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco. Nós vamos falar sobre essas questões, como é que fica, né? Quem não está cumprindo as regras de vigilância sanitária, de saúde pública, como é que pode ser processado ou qual a pena que essa pessoa pode ter. Não saia daí, a gente volta já. Nós estamos no último bloco de uma série de programas sobre os principais crimes cometidos durante a pandemia da Covid-19. Se você está pegando agora e não assistiu nada, vai no nosso canal do YouTube, todos os vídeos estão lá, todos os nossos programas estão lá, assista, você vai ficar bem interessado nessas questões e vai entender bem o que andou acontecendo durante a pandemia em relação a crimes no Brasil. Quem está aqui, quem está tirando nossas dúvidas, está fazendo um bate-papo comigo, é o professor Vinícius, Dr. Vinícius Canezin. Vinícius, no primeiro bloco, nós estamos aqui comentando, né, nesse programa sobre os crimes ligados às questões de saúde pública e licitação, né? Então, no primeiro bloco, você já deixou claro que nós tivemos uma alteração na lei de licitação, nós tivemos uma nova lei de licitação. Perfeito. E que os crimes foram não colocados na lei, como estava na lei anterior, mas foram colocados no Código Penal. Exatamente. Né? E aí nós ficamos de entender, né, como é que ficaram as questões criminais
para as pessoas que não cumpriram as medidas sanitárias que o município, o estado, o próprio governo, a União determinou. Ou seja, aquela pessoa que não quer sair de máscara, aquela pessoa que faz festa clandestina, aquela pessoa que não toma vacina, ou enfim, que desviou a vacina para algum lugar. Como é que ficou isso? Essa pessoa, qual é a responsabilidade criminal que essa pessoa tem? Perfeito. Esse também é outro entre os tantos temas importantes que já falamos, mas de fato, houve problemas sim com relação a pessoas nesse contexto de pandemia, no sentido de desrespeitar aquelas restrições de medidas sanitárias. Importante começar, Danilo, da observação de que não é toda infração a uma medida sanitária que vai caracterizar um crime. Nós temos eventuais comportamentos que vão ser autuados perante o direito administrativo. Uma multa. Exatamente. É uma infração que vai ser apurada dentro de um procedimento administrativo. Então a questão da ausência da máscara seria um exemplo? Por exemplo. Seria um crime, mas a pessoa poderia ser multada. Exato. Por exemplo. Agora, alguns comportamentos que são evidentemente mais graves podem vir a caracterizar alguns crimes. No Código Penal brasileiro, 2 crimes surgiram à tona em meio a essa discussão, que são os crimes de epidemia e o crime de infração de medida sanitária preventiva. São crimes diferentes, tanto em relação ao seu conteúdo como em relação à sua pena, mas que podem fazer parte desse contexto. Esse primeiro crime de epidemia, que é um crime grave, e antecipo pela pena. Pena mínima, Danilo, de 10 anos. Nossa. Pena máxima de 15 anos. Mais do que o de homicídio? Exatamente. A pena mínima do crime de homicídio simples é de 6 anos. É que tem a pena mínima mais alta do que a do crime de homicídio. Esse é um crime de dificílima ocorrência. 10 a 15 anos. 10 a 15 anos. É uma pena bem elevada. Consiste em causar a epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Para caracterizar esse crime aqui, Danilo, nós teríamos que pensar no cenário de que a pessoa leva a um local ainda não contaminado, porque se já há uma contaminação prévia, nós poderíamos pensar num chamado crime impossível. Você não tem como causar uma epidemia onde já tem uma epidemia. Como você não mata o que já está morto. Ela teria que gerar toda a contaminação num local ainda inexistente. Entendi. Poderia se cogitar desse crime, que é uma pena elevada. Disso. Evidentemente, porque aqui é com consciência eu não sei e vontade. Com a doença, eu vou num lugar com vírus e passo. Eu não tenho ciência. Não. Ali eu sei que eu já fiz exame, deu positivo, e eu vou lá pra festa, eu vou pra um velório, eu vou pra um lugar ciente que eu vou fazer um concurso e eu não podia ter ido. Mas esses casos, Danilo, não acredito que seria essa questão da epidemia. Talvez seja o nosso segundo crime que nós vamos verificar, porque epidemia, o local não pode já estar num contexto de epidemia. Tem que provar que o local não tinha nada. É uma situação, é um requisito um pouco maior. Entendi. Tanto é que o crime de epidemia, como eu disse, é de dificílima ocorrência. Eu teria que ter certeza que todos que estavam lá não estavam com nada. É um local que está imune a essa contaminação. É mais difícil, bastante. Muito mais difícil. E o outro crime que eu mencionei é o chamado infração de medida sanitária preventiva. Ele caracteriza-se quando há uma infringência à determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Ou seja, violar uma norma, uma ordem do poder público que tem essa finalidade de evitar a propagação de uma doença. A pena dele, Danilo, detenção de 1 mês a 1 ano e multa. É um crime que vai pro juizado, sujeito a vai dar uma dorzinha de cabeça pro sujeito. Não, é um crime. É um crime. Qual que é o detalhe? Se lá na epidemia exige prova dessa efetiva contaminação em caráter epidêmico, que não tinha nada, esse crime da infração, ele é o que nós chamamos de um crime de mera conduta. Ele não precisa do resultado. Basta você violar a medida sanitária que vai caracterizar exemplos disso. Das medidas sanitárias passíveis. Perfeito. A medida sanitária, esse crime é o que nós chamamos de uma norma penal em branco. Ele é completado por outras legislações, por outros elementos. Com cada município, cada estado. Exatamente. Vai saber qual é a medida sanitária que ele tomou de decisão, e aí, se você não cumpre aquilo, pode incorrer nesse crime. Entendi. Não só dos locais, tá? Eu até trouxe para informação de todos a Lei 13.979 de 2020, que é aquela lei da Covid-19,
traz regulamentações de natureza sanitária, como a portaria 356/2020 do Ministério da Saúde e a portaria interministerial 5 de 2020. Elas complementam esse tipo penal no que diz respeito à pandemia para possivelmente configurar o crime nesse caso. Então aí no caso, obviamente, vai depender dessas questões de demonstrar qual que foi a norma, qual que foi a ordem violada. Mas, por exemplo, Danilo, e casos no Paraná que aconteceu, a pessoa ciente do teste positivo para Covid-19 se recusava a ficar em isolamento. Gerou, inclusive, ordem judicial para a pessoa ficar cumprindo o isolamento sob pena de multa e tudo mais. Essa pessoa, certamente ciência dessas considerações, caso infringisse essa ordem emanada, poderia incorrer num crime desse do artigo 268. Cuidado, ainda tá valendo, hein? Com certeza. Ainda não acabou, hein? Definitivamente não. Tomei vacina aí, nós tomamos até no mesmo dia, tomamos, né? É verdade, é verdade. Cuidado, hein, né? Porque tomou vacina que você pode fazer graça, não, hein? Professor Vinícius, nosso tempo está esgotado. Quero te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter participado do nosso programa. Foram 4 programas esclarecedores aí para a população ter uma noção do que está acontecendo em relação às questões criminais durante a pandemia, né? E então foi bem esclarecedor. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade, Danilo. O objetivo foi fazer esse panorama geral. Me coloco à disposição de todos aqueles com qualquer dúvidas para conversar, para tentar dirimir aquilo que for possível. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço. Bom, pessoal, nós encerramos essa série de programas sobre os principais crimes cometidos durante a pandemia, né, da Covid-19. Se você pegou agora no finalzinho e falou, nossa, eu queria ter assistido, entra no nosso canal do YouTube da UTV do Londrina, né, da UTV, entra lá e assiste, tá? São programas curtos que dá para você assistir e se inteirar sobre essas questões, tá? Continue nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e não se esqueça, pós-graduação em Direito é na Unifil. Direito Penal, Direito do Trabalho, Direito Civil, Direito contratos, que é a nova pós que nós vamos ter agora em contratos, imobiliário, notarial, perícias judiciais, é um leque de opções que você tem na Unifil. Vem fazer a pós com a gente, um preço que cabe no seu bolso e qualidade que você já conhece. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, que Deus te abençoe. Até mais.